Está começando mais um Só para Elas. Um espaço dedicado à saúde da mulher com informação, acolhimento e cuidado. E no programa de hoje nós vamos falar sobre um tema essencial, a oncologia clínica. Quem nos acompanha nessa conversa é o Dr. Jorge Absanra Filho, especialista em oncologia, que vai esclarecer dúvidas e trazer orientações importantes para a prevenção e o tratamento do câncer. É um prazer tê-lo aqui conosco. Seja muito bem-vindo ao nosso programa. E eu sempre falo que é o Só para Elas, mas eles também querem vir e também querem ouvir. Eu que agradeço o convite, doutora Fabiane. Para mim é um prazer estar aqui conversando com você e com os ouvintes da Caras. É um tema muito interessante, espero conseguir contribuir muito para elas e para eles também que estão assistindo. Com certeza. Me conta, uma paciente chega para ti com um diagnóstico de câncer. Como que você lida com esse impacto emocional perante esse diagnóstico? Querendo ou não, passa um filme na cabeça, né? Quando eu vou falar dos tratamentos da área da ginecologia regenerativa, eu sempre penso, o primeiro pensamento é, eu preciso tratar para não morrer. E depois eu vou tratando as outras consequências. Esse impacto emocional, ele é muito, é um baque. Como você lida? Como é o seu dia a dia? Nos conta. Doutora, a questão emocional, ela está muito relacionada às doenças oncológicas. A gente ainda não tem trabalhos que demonstram isso, mas na prática o que a gente vê é que muitas, principalmente mulheres com doença oncológica, têm uma questão emocional importante envolvida, né, relacionada à doença. E é claro que qualquer diagnóstico de câncer, quando você vai falar para um paciente que ele está com câncer, é sempre um trauma emocional ali muito importante. Não só para o paciente, mas para toda a família. Eu costumo dizer que um paciente que está com câncer, a família inteira fica doente. E a maneira que o médico se reporta, a maneira que ele explica o diagnóstico e as possibilidades, ela também está muito relacionada à maneira que esse paciente vai lidar com a doença e lidar com o tratamento, né? Com certeza. A gente sabe que a questão emocional, ela está diretamente relacionada às respostas, né? Porque um paciente que tolera melhor o tratamento do ponto de vista emocional, ele fica com a imunidade mais alta, ele consegue ciclar melhor com a quimioterapia. A relação médico-paciente que é criada, ela é fundamental para o paciente, muitas vezes, tolerar tratamentos que não são tão agradáveis, a fim de uma proposta curativa, de uma melhora de qualidade de vida. Então, aquela relação que você tem que criar com o paciente logo para dar o diagnóstico inicial, ela é fundamental para o decorrer do tratamento. Então, a maneira que você conversa, ela tem que ser muito habilidosa, com muita sensibilidade, mas sempre muito realista, né? Exatamente, eu ia perguntar até da relação médico-paciente, porque o pensamento positivo, ele ajuda muito. E a mulher, ela tem uma maneira de pensar diferente do homem. A mulher, ela é muito preocupada, ela é mais estressada, ela sofre por antecedência. O homem, ele é prático. Não, eu tenho que fazer tal coisa, eu vou fazer. Então tá, é isso, então tá. Mas a mulher não. E esse sofrimento, ele acaba deixando a mulher um pouco mais vulnerável. E aí sim, o tratamento a paciente ter uma baixa de imunidade, né? E ter muitas consequências quanto a isso. Então essa relação, eu acho que ela é fundamental. Ela é fundamental. A mulher, ela geralmente, ela se preocupa não só com ela, mas ela é o pilar da família. Então ela se preocupa como o marido vai ficar, né, como os filhos vão ficar se ela morrer, como os pais dela vão ficar. A mulher, ela tem um pensamento mais cuidadoso, né? O homem, ele claro, tem os traumas emocionais, mas geralmente ele pensa mais em si, de fato, tá? E a imunidade está muito relacionada com a questão emocional. Quando a gente está mais estressado, quando a gente está mais triste, a gente fica doente mais fácil. As pessoas que têm herpes ficam com herpes, porque a imunidade cai. Então, a questão emocional está diretamente relacionada à sua imunidade. E é claro que isso indiretamente afeta durante o tratamento oncológico e, inclusive, para o diagnóstico oncológico. Esse acolhimento também acho que é importante. Se tem um médico me cuidando, me dizendo o que está acontecendo, a gente fica, a mulher, principalmente a mulher, né, ela fica mais tranquila. Então, acho que esse acolhimento do médico, principalmente o oncologista, ele eu falo às vezes até curativo, né? Então, e falando na área da ginecologia, as alterações, só pelo simples fato de estar estressada, a mulher começa candidíase de repetição, e isso não ocorre tanto com homens, né? E nos fala um pouquinho da relação
entre a alteração hormonal ou a função ovariana, né? Tanto uma menopausa precoce ou uma menopausa temporária, com o tratamento quimioterápico ou radioterapia. Como isso funciona? Porque às vezes as mulheres não têm essa ideia que podem ficar na menopausa com o tratamento oncológico. E isso acontece com muita frequência. Essa é uma pergunta muito importante. Hoje, infelizmente, a gente tem feito o diagnóstico cada vez de mulheres mais jovens dos cânceres ginecológicos, né? Então, nos últimos 10, 15 anos, a gente tem feito mais diagnóstico de mulheres com câncer de mama antes da menopausa, com mulheres de câncer de colo uterino, né? Que geralmente são mulheres jovens, e com mulheres com câncer de ovário, que são as doenças aí oncológicas mais comuns das mulheres. E os tratamentos, eles podem trazer consequências hormonais severas, que podem afetar de fato a qualidade de vida dessas pacientes. A quimioterapia, por exemplo, ela geralmente leva a mulher à menopausa, à falência da função ovariana. Independente, né? Do tipo oncológico. Independente. É claro que nem todas as quimioterapias e nem todas as mulheres ficam com isso de maneira permanente. Isso, faz uma menopausa temporária. Exatamente. Quanto mais jovem a mulher, mais chance ela tem de, após o tratamento oncológico, voltar a ovular e o ovário voltar a funcionar normalmente. Mas quando a gente pega mulheres já próximos aos 50 anos, que geralmente é a idade da menopausa, as mulheres que são tratadas com quimioterapia próxima a essa idade têm mais dificuldade do retorno da função ovariana. Existem algumas maneiras que a gente tem de preservar essa função ovariana, mas elas não são 100% garantidas, né? Então, em mulheres muito jovens, o que é muito comum, né? Mulheres com câncer de colo uterino, por exemplo, que a gente faz diagnóstico de mulheres com 22, 23, Sim. 25 anos. Muitas mulheres, inclusive, que nem tiveram filhos ainda, né? E você deixar uma mulher de 22, 23 anos menopausada para sempre, é você antecipar a idade hormonal dela em 25 anos. Sim. É você deixar ela hormonalmente com 50. E fora todas as consequências, né? Exatamente. Então, as dificuldades depois da libido sexual, de ter relação sexual, né? Osteoporose, doenças cardiovasculares, a indisposição, né? As mulheres que estão na menopausa sabem que ficam mais indispostas, né? Mais cansadas para as atividades de vida diária. Estressadas. Exatamente. Então, as quimioterapias, elas podem gerar menopausa ou momentânea ou, de fato, menopausas que não se revertem, né? A gente tem algumas medicações onde a gente congela a função ovariana, então a gente dá uma medicação antagonista de GNH que ela congela a função ovariana, e aí a gente trata essa paciente com quimioterapia, depois que a quimioterapia para, a gente suspende essa medicação. É uma maneira da gente tentar preservar esse ovário. E tem uma cirurgia também que muda a posição do ovário, né? Quando vai fazer uma radioterapia local. Isso também é possível quando a gente vai fazer radioterapia pélvica. Tá? Então, quando a gente vai irradiar, por exemplo, um câncer de reto, que você tem que irradiar lá a lesão do reto, ou colo uterino, você vai irradiar o colo uterino, mas a radioterapia, por mais que ela seja hoje cada vez mais precisa, você acaba escapando a radiação e afetando um pouco os ovários. E isso pode levar a consequências. Então, é possível a gente mudar a posição anatômica do ovário cirurgicamente. Isso está cada vez sendo menos utilizado por conta dessas medicações mais novas, mas ainda assim é uma possibilidade, mas mais relacionado à radioterapia. E agora falando assim, também na parte localizada, né? Então, além do câncer de mama, que as mulheres geralmente entram numa menopausa precoce, ou se estão na menopausa, né, intensificam as suas alterações ginecológicas. Muitas mulheres não vão poder mais usar hormônios, né, como um câncer de mama, hormônio dependente. Então, elas não vão poder mais usar reposição hormonal ao longo da vida. Diferente de um câncer de colo uterino, diferente de uma outra menopausa transitória, né? E as alterações, agora falando da minha parte ginecológica, as alterações elas são drásticas. E muitas vezes, assim, em 3 meses, elas já ficam com uma alteração significativa da região íntima. Ainda mais quando a paciente entra abruptamente e é jovem. E falando um pouco também da radioterapia, também o que acontece dependendo da localização da radioterapia, ela pode ocasionar um encurtamento do canal vaginal, pode uma diminuição no diâmetro.
Atrofia, né, do canal vaginal. Exatamente, irradia muito. Eu sei que hoje nós temos muitas, agora até vou te perguntar, acho que tem umas tecnologias novas para radiação que são muito mais localizadas e diminuem os danos ao redor. Mas mesmo assim, eu acho que é importante nós avisarmos quanto a essas alterações que podem ocorrer, porque muitas mulheres não sabem, né? Isso. É muito importante o que você disse, doutora, e apesar da radioterapia hoje estar cada vez mais avançada, ainda as sequelas ginecológicas, elas são muito relevantes e ainda atrapalham muito a qualidade de vida, principalmente sexual dessas pacientes. Então, os tumores de colo uterino, que geralmente a gente faz rádio, né, no colo uterino, ou bracterapia. Bracterapia é uma rádio localizada, né? Ainda assim, após bracterapia, há muita atrofia vaginal, muita atrofia do canal vaginal e diminuição da lubrificação vaginal. A radioterapia é um tratamento que tem sequelas e essas sequelas duram para o resto da vida. Então, essa atrofia vaginal, essa secura do canal, ela provavelmente será permanente, né? É claro que as tecnologias que estão sendo implementadas têm diminuído isso, mas ainda é um trauma muito importante e ainda muito difícil de ser evitado. Mas aí há terapias novas, que a doutora tem mais capacidade técnica de dizer do que eu, de soluções importantes para essas sequelas que são causadas principalmente pela radioterapia do colo uterino, né? O que é muito frequente em mulheres muito jovens. Sim. Hoje o câncer de colo uterino ele é diagnosticado em mulheres jovens, sexualmente ativas, né? E infelizmente cada vez mais jovens. E como é que é essa relação com as suas pacientes? Olha, para explicar que agora vamos fazer um tratamento de radioterapia local, intravaginal, e mesmo assim da menopausa precoce, você conversa com elas, explica o que pode acontecer, ou direciona, olha, tem muitos tratamentos, não digo nem com tecnologias, mas orientações, assim, até do ginecologista, como dilatadores, géis, e que os fatos que podem ocorrer, como é que é? Você consegue entrar, né, nessa, porque às vezes tem um pouco também de constrangimento, né, da paciente. É fundamental que a gente explique as consequências dos tratamentos, né? Isso é indispensável para uma boa consulta e até para essa paciente adquirir confiança, porque ela já fica preparada para o que pode acontecer. Então, esses temas são sempre muito abordados durante a consulta e são sempre muito necessários, tá? Até porque surgem várias dúvidas em relação a isso. Então, os pacientes com câncer de colo uterino que são submetidos à radioterapia, e é importante ressaltar que nem todos são, a maioria são, mas nem todos, sim. Esses pacientes sim, a chance de atrofia do canal vaginal e de secura da parede vaginal, ela é muito relevante, tá? A gente, durante o tratamento, tem alguns dilatadores que são colocados na vagina para evitar essa atrofia. A gente orienta, inclusive, a mulher a manter a atividade sexual regular, porque isso também pode auxiliar. Exatamente, tá? Eu sempre falo. Mas, infelizmente, essas sequelas acabam acontecendo. Claro que, quando você faz essas coisas, isso diminui um pouco. Mas é raríssimo um paciente pós-radioterapia de colo uterino que não tenha uma sequela, né? Os pacientes que vão fazer quimioterapia, independente da patologia, então, quimio relacionada a câncer de mama, a câncer de ovário ou a outros tumores, como câncer de reto, né? Câncer de intestino, qualquer paciente que seja submetido à quimioterapia, a quimioterapia geralmente causa a inibição da ovulação, ou seja, o ovário para de funcionar. Então a gente sempre conversa com a paciente, são pacientes que ainda têm o objetivo de ter outros filhos, né? E aí a gente diz das possibilidades. Hoje, essa medicação que a gente bloqueia o ovário durante o período da quimioterapia, ou o congelamento de óvulos, né, que também é uma alternativa importante para as mulheres que ainda desejam ter filhos. As mulheres que não desejam ter filhos, mas que são jovens e têm atividade sexual regular, enfim. É importante a gente também fazer o bloqueio ovariano, porque antecipar a menopausa numa mulher de 30, 40 anos tem um dano relevante. Então, geralmente a gente usa essas medicações, mas ainda assim elas não são garantidas. É possível a gente fazer esse bloqueio do ovário, fazer quimioterapia e depois da quimioterapia esse ovário não voltar a funcionar. Não é comum, mas é possível isso acontecer e a paciente tem que estar ciente desses riscos. Agora, é claro, a gente está diante de uma patologia que pode levar essa paciente à morte, claro. E é natural que a gente tenha que dar esse tratamento, mas também a gente tem que pensar no pós, né? A partir do momento que essa paciente é curada, como que vai ser a qualidade de vida dela depois desse tratamento? Então, isso é fundamental ser discutido. E cada vez mais jovens, né? A gente atende pacientes com
todos os tipos histológicos, todos os tipos de câncer. E a relação do HPV com o câncer de colo, o câncer de colo retal, o câncer de colo de útero, orofaringe, pênis. Conta para nós, porque muitas mulheres não sabiam. A gente sempre fala na ginecologia muito, o HPV, o câncer de colo do útero, mas é câncer de intestino, é câncer de orofaringe, né? Conta para nós assim a tua experiência e explica como que é o processo até de prevenção. Isso é uma excelente pergunta, né? O HPV é um vírus que é transmitido por via sexual e que é transmitido, doutora, mesmo com o uso de preservativo. Então, o uso de preservativo não previne a transmissão do HPV. Hoje a gente entende que cerca de 60% a 70% da população sexualmente ativa é portadora do HPV. Sem saber. Sem saber, mas nem todas essas pessoas desenvolvem a doença. Claro. E o HPV ele pode desenvolver alguns tipos de câncer, né? O câncer de colo uterino, hoje ele é desenvolvido basicamente pelo vírus HPV, né? Tem agora já no calendário vacinal brasileiro a vacina para o HPV para as meninas antes de iniciarem a vida sexual. Só que é importante ressaltar que a vacina do HPV não vai erradicar o câncer de colo uterino, porque ela previne alguns subtipos de câncer. Existem outros subtipos que não estão na vacina e que podem desenvolver câncer de colo uterino. Então, o que vai acontecer é diminuir a incidência, mas não vai erradicar. Então, as meninas que tomaram a vacina também precisam... Exatamente, não quer dizer que não precisa mais fazer pré-câncer. Exatamente, não quer dizer que não precisam fazer o Papa Nicolau, né? Que é um exame simples, barato, hoje disponível em qualquer UBS do Brasil, né? E que é importante para fazer não só o diagnóstico de câncer de colo uterino, mas também a prevenção. Porque existem lesões pré-cancerígenas que podem ser tratadas e são diagnosticadas pelo Papa Nicolau e que evitam você de ter o câncer de colo uterino. Mas o HPV não só causa o câncer de colo uterino, ele também causa o câncer de canal anal. Imagina, muitas pessoas não sabem disso. E é importante, né? Fundamental, né? O câncer de canal anal é uma doença relacionada diretamente ao vírus HPV, relacionado também à relação sexual anal, tá? Então, que pode ser desenvolvido exatamente no ânus e pode ser confundido com outras patologias, às vezes hemorroida, às vezes câncer de intestino, né? E na verdade é o câncer do ânus, que é uma neoplasia grave, que leva à morte também, que precisa ser tratada e diagnosticada precocemente, tá? Também causado pelo vírus HPV. O câncer de língua, né? Hoje no Brasil, aumentando muito a incidência. Antigamente, nos países mais pobres, os cânceres de cavidade oral eles eram relacionados ao etilismo e ao tabagismo, ou seja, pacientes que fumavam muito e bebiam muito. Mas esse número tem se invertido. Nos Estados Unidos, a maior parte dos cânceres de cavidade oral já são causados pelo HPV e não mais pelo etilismo e pelo tabagismo. O Brasil, essa curva está começando a se inverter. Ainda a nossa maior incidência é pacientes etilistas e tabagistas, mas o número de lesões causadas pelo vírus HPV está aumentando drasticamente, né? E também transmitido sexualmente, pelo sexo oral. E não tem como você evitar. O que você precisa fazer é ficar atento a alguma lesão na língua que não cicatriza, algum machucado, né, que não melhora. Isso sim precisa ser ir buscar um médico, um dentista, para fazer uma avaliação adequada. E o câncer de pênis, que é menos comum, menos frequente, tem uma relação também com a higiene local, né? O câncer de pênis geralmente está relacionado a uma má higiene local, mas também causado pelo HPV, que também é um vírus de transmissão sexual. Então, o HPV é um vírus que pode causar uma série de tumores, todos relacionados à transmissão sexual. Isso não significa que você usando preservativo você vai evitar ele, né? Sim. Então, o preservativo ele é um auxílio, mas ele não é suficiente para que você não desenvolva essas patologias. E as mulheres estão acostumadas ou orientadas a procurar o ginecologista anualmente, mas os homens não. Quero ver, olha, os homens que estão nos assistindo, vocês também têm que fazer avaliação no urologista. Porque, imagina, homem já é difícil de consultar, né? Então, às vezes apresentam uma lesão e demoram a procurar ajuda, atendimento, também em cavidade oral, demoram. Alterações retais também, às vezes pode ser confundida com hemorroidas, que é uma situação muito comum, e não procuram ajuda. Não é importante, a mulher já tem,
apesar de muitas também achar que não tem nenhuma consequência, mas a mulher ela já tem mais esse costume, essa rotina. A qualquer coisa já vou procurar ajuda, já os homens não. Então é importante nós falarmos para os nossos ouvintes, que eu sempre falo que os homens também têm que ouvir têm que assistir esse programa, que as alterações de câncer podem ter aí inúmeras consequências e quanto antes, né, tratar melhor. E a prevenção do câncer de colo retal? Uma pergunta muito interessante, né? A gente teve recentemente o falecimento da Preta Gil, foi um caso que deu uma comoção nacional importante. Muito. E ela deu algumas entrevistas dizendo dos sintomas que ela tinha e que ela achava que eram coisas normais, né? Não, às vezes acho até que um processo de hemorroidade. Exatamente. E a Preta Gil, ela é um divisor de águas hoje das doenças oncológicas no Brasil, porque ela trouxe isso de maneira muito aberta, saudável, né? Muito bacana. Eu tenho certeza que ela vai salvar a vida de muitas outras pessoas que viram o que ela passou, né? E observaram, entenderam e foram procurar ajuda médica precocemente. O câncer de colo retal é uma doença muito relacionada à história familiar. Então, pacientes que tiveram pais, mães, avós, irmãos, primos com histórico da doença. Hoje o Brasil, como os acessos aos serviços de saúde estão aumentando dessas últimas décadas para agora, é muito comum que os nossos avós morreram de morte morrida, né? A gente não sabe exatamente os motivos que levaram ao óbito. Isso é comum na população brasileira. Então a gente também não sabe muito bem o histórico das doenças oncológicas dos nossos antepassados, o que faz a gente ter que ter ainda mais atenção. Os cânceres de colo retal, além do importante componente familiar, eles também estão lá relacionados aos nossos hábitos de vida. Então, o aumento de peso, o excesso do consumo de carne vermelha, a falta de atividade física, ou seja, alterações habituais da população como um todo, né? E eles podem cursar ou com sangramento pelas fezes, né? Ou com alteração do hábito intestinal, você fica muitos dias com o intestino preso e depois com diarreia. A Preta Gil falou muito disso, que ela ficava 10 dias sem conseguir evacuar e depois tinha diarreia. O formato, às vezes, das fezes. Exatamente, também. O formato infita das fezes, porque a lesão ela faz uma obstrução mecânica ali da parte final do intestino e ela pode alterar o formato das fezes. Tudo isso são sintomas que podem estar relacionados ao câncer de colo retal. E a colonoscopia, que é um exame que, além de fazer o diagnóstico, ela também é um exame preventivo, porque ela pode diagnosticar pólipos, que são lesões precursoras do câncer de colo retal, ou seja, lesões que podem virar câncer e que são ressecados durante o procedimento, durante o exame, né? Então a colonoscopia, além de fazer o diagnóstico, ela também evita do paciente ter doença. Um paciente que tem um histórico familiar, fazer uma colonoscopia a partir dos 40 anos, pode identificar essas lesões precursoras, que são os pólipos, eles são retirados durante o procedimento. Durante o procedimento está tratado. E está tratado, exatamente. Então, é muito importante que as pessoas entendam isso e procurem o seu médico. E é natural hoje, não é ainda uma orientação em massa, mas para os pacientes que têm acesso à saúde é muito importante fazer pelo menos uma pesquisa de sangue oculto ou uma colonoscopia a partir dos 40 anos. Então, o câncer de colo uterino e colo retal, gente, é totalmente evitável e tratável quando bem precoce. Então, por que não se orientar a fazer os tratamentos, a fazer os exames preventivos, né? E que muitas vezes é muito simples, apesar de muita gente vai postergando a colonoscopia por ser um pouco mais chato de fazer, mas ela é extremamente importante. Falando um pouco agora, então, da parte regenerativa, que nós já estamos quase chegando no final do nosso programa, os tratamentos regenerativos da área da ginecologia hoje podem auxiliar muitas mulheres que estão em tratamento ou que já passaram pelo tratamento oncológico, então, na região íntima, de uma forma localizada. Então, como tecnologias, como a toxina botulínica, que eu desenvolvi, eu e uma colega desenvolvemos uma técnica que a gente aplica a toxina botulínica na entrada da vagina e relaxa, então facilita com que a mulher consiga manter as relações sexuais, até para não ter esse fechamento do canal vaginal, que pode ocorrer. E as tecnologias melhoram lubrificação, elasticidade, depende, claro, de cada caso, orientação quanto aos cremes locais que podem ser usados.
Então, hoje a gente tem uma infinidade de tratamento para as pacientes oncológicas e a gente levar essa informação, eu acho que seria, além de tudo, muito importante, porque as pacientes ficam inseguras e, claro, um abalo psicológico muito grande. Então, a gente pode evitar que essas alterações depois ficam muito piores. Doutora, essas técnicas que, inclusive, você desenvolveu, elas são muito importantes para a qualidade de vida dos pacientes e precisam ser muito difundidas, né? Os danos e os traumas que um tratamento oncológico pode causar numa mulher jovem são muito grandes. Então, médicas como você que desenvolvem isso, esse trabalho é fundamental para a qualidade de vida desses pacientes. O oncologista visa a cura e a senhora visa a qualidade de vida, né, o que é muito importante. Não, e nós temos que nos unir e para levar sempre o melhor para nossas pacientes. Às vezes informação, olha, o colega trabalha com isso, outro colega tem uma técnica. Então, quanto mais a gente poder levar a informação e ajudar as mulheres que estão passando por isso, a gente já está deixando aí um legado também, né? Então, estamos chegando no final do nosso programa e agora nós vamos deixar uma enquete, que é muito importante essa interação de vocês. Você já ouviu falar sobre andropausa? O que equivale à menopausa masculina? Sim, conheço bem, já ouvi falar, mas não sei muito e nunca ouvi falar. Importante, porque nós vamos ter alguns programas relacionados a isso. Quero te agradecer, muito obrigada, foi extremamente esclarecedor. Acho que a gente pode ter outros programas ainda para falar de outros tratamentos que hoje cada vez são mais modernos, tanto na tua área quanto na minha. E eu quero que tu deixe aqui teu @ também, para quem quiser entrar em contato contigo. Eu que agradeço o convite, para mim é um prazer estar aqui, prazer dialogar sobre isso. Meu @ é Jorge Abissanra Filho. Abissanra é ABISSAM de macaco RA. E aí estou à disposição para responder dúvidas, enfim, questionamentos. Muito obrigado pelo convite. E agora, para finalizar, eu vou deixar a minha dica de sempre. Escute seu corpo e valorize os sinais. O sangramento na relação sexual, ele pode ser um alerta para o câncer de colo uterino. Muito obrigada pela audiência. Até segunda que vem. Eu sou a doutora Fabiane Gama. Meu @ doutora Fabiane Gama. E até mais. Tchau, tchau.